Pessoal, nós estamos aqui prestando relatório para os irmãos da viagem que nós estamos começando agora. Hoje é quinta-feira, dia 23 de agosto de 2023. Estamos em Alfenas já. Daqui a gente segue viagem até Belo Horizonte, onde nós vamos parar para almoçar e depois prosseguir até Ipatinga, onde nós vamos passar a noite e no dia seguinte chegar até Jequitinhonha. É um percurso de 1.100 quilômetros e nós estamos indo lá para um motivo muito especial, para organizarmos a congregação da Igreja Presbiteriana Independente de Conceição da Aparecida naquela cidade, assumindo uma responsabilidade evangelística, missionária com o Vale do Jequitinhonha. Pedimos que os irmãos estejam aí orando conosco e por nós a favor desse projeto tão importante para o avanço do Reino de Deus sobre a face da terra. Nos demais vídeos daremos mais informações a respeito desta viagem tão emocionante e importante por causa do seu objetivo. Sua luz brilhou na escuridão em nossos corações. Somos servos desse amor, mostrar o seu poder. Irmãos, nós estamos aqui trafegando rumo a Jequitinhonha pela BR-116, também chamada de Rodovia Santos Dumont, e ainda um terceiro nome, Rodovia Rio Bahia, porque ela começa na cidade do Rio de Janeiro e vai até Salvador. Então esse trecho da 116 é chamado de Rio Bahia. E nesta região nós estamos nos aproximando agora, estamos a cerca de 40 quilômetros para chegar em Governador Valadares. Já passamos por, aliás, Teófilo Otoni, já passamos por Valadares. Mas em toda essa região aqui da Rio Bahia, a nossa Igreja Presbiteriana Independente já teve igrejas, já tivemos uma presença forte aqui na região. Porém, na década de 70, quando houve aquela divisão que gerou a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, a IPRB, todas as igrejas da IPI desta região aqui aderiram ao movimento de renovação, né? E se transformaram em IPRs. Inclusive tem algumas igrejas aqui que ainda tem documentação de templos e terrenos em nome da IPI do Brasil, porque não fizeram ainda esta mudança para a IPRB. Então a nossa vinda para o Vale, a nossa chegada aqui, de certa maneira poderíamos chamar entre aspas, né? Porque no reino de Deus a gente não considera assim, mas denominacionalmente uma retomada de território, né? Território que nós perdemos completamente para a denominação que saiu na década de 70. A presença da IPI aqui foi zerada, havia uma igreja ainda com umas 12 pessoas em Governador Valadares, mas ela foi fechada e as pessoas transferidas para a IPB. O último pastor que pastoreou esse grupo foi o pastor Rogério Geraldo, que pastoreou também a nossa igreja lá de Conceição Aparecida por um ano. Ele saiu de Valadares e foi para Machado, e de Machado para Conceição. Foi o último pastor do restante do grupinho que tinha da IPI ainda na região e que era em Valadares. Então nós oramos e pedimos a Deus que Ele nos dê a graça de voltarmos para esta região, né, digamos assim, e fincarmos a bandeira da IPI novamente aqui. Mas desejamos que Deus abençoe muito também a Igreja Renovada, que um dia foi IPI, né? Ela possa continuar sendo aí uma luz a brilhar na escuridão aqui no Vale do Jequitinhonha.
para glorificar o seu próprio nome, mas para glorificar o nome de Cristo, né? É esse nome que tem que ser exaltado. Eu gostaria de ler aqui um salmo que é o salmo da minha vida. Esse calorão lá fora, né? Nós vamos ter esse tempo juntos aqui. Senhor Jesus, Te agradecemos de vida. Semente nesse chão, que vieram também de muito longe, dois irmãos. Assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. não para, né? Jesus disse assim: eu trabalho até agora e o meu Pai trabalha também, né? O nosso Deus é um Deus trabalhador. E tem um versículo também no Antigo Testamento que diz assim: desde a antiguidade nunca se ouviu e nunca se viu Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, como nosso Deus, né? Então esse é o nosso Deus. A gente está dormindo na nossa cama e Deus está acordado trabalhando para nós, para o nosso bem e para a nossa felicidade. E eu quero falar hoje desse Deus maravilhoso, citando aqui, lendo na palavra de Deus o versículo que também foi o tema da pregação lá do trabalho com as crianças na tarde de hoje, que é João capítulo 3, versículo 16. Se você tiver a sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós oramos essas coisas pedindo a tua bênção para todos os que estão aqui, para aqueles que já têm fé em Jesus como Salvador, e para aquele que porventura ainda não conhece Jesus, para que venha a desejar ardentemente conhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós oramos isto e te agradecemos, pedindo estas bênçãos em nome de Jesus, o nosso único, amado e eterno Salvador. Amém e graças a Deus. Hoje, domingo, 27 de agosto de 2023, estamos aqui trafegando pela rodovia que sai de Jequitinhonha e liga a cidade à rodovia Rio Bahia. E estamos em direção à comunidade do Franco Duarte, onde há também um ponto de pregação que compõe o campo aqui. Fica a cerca de 45 quilômetros da cidade, então ida e volta percorremos 90 quilômetros. Aos domingos de manhã é que há o culto e a pregação da palavra de Deus nessa comunidade. E assim que estivermos lá, a gente grava outro vídeo para mostrar como é a realidade da região lá. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Sim. Ó Deus, os nossos problemas, as nossas dores, as nossas lutas, as dificuldades do dia a dia, eles passarão. Assim como os momentos alegres também passam. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. É verdade. Aleluia, Deus. Na casa do meu pai, nem os empregados dele vivem uma vida tão ruim como a que eu estou vivendo, né? Lá os empregados do meu pai vivem uma vida muito melhor que a minha. Então eu vou voltar para a casa do meu pai, e como eu sei que ele é um homem bom, um homem justo, eu vou pedir para ele me tratar como um dos empregados. De Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, a comunhão e as doces e eternas consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pelo Vale do Jequitinhonha e por sobre toda a terra, hoje e sempre. Amém. 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 Glória a Deus. A sementeira deles para louvor da tua glória. Eu te peço que venha abençoar os celeiros deles, ó Pai. A casa de cada um, a despensa de cada um, ó Deus.
Que o Senhor continue sendo Deus, provedor da vida deles, para louvor da tua glória, Pai. Assim eu te peço, seja que abençoe cada família. Aleluia, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, glória a Deus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras de salvação, que é a igreja do Vale. Nós pedimos a Deus que o Senhor os abençoe, que o Senhor firme os seus passos na fé, que o Senhor, ó Deus, faça deles homens e mulheres íntimos do Senhor, que eles conheçam o Senhor profundamente, conheçam a tua palavra, que eles se dediquem e se consagrem ao Senhor para servir ao Senhor de todo o coração. Livra-os de todo o mal, livra-os de todo o poder do inimigo, livra-os das ciladas do maligno e livra-os das ocasiões de queda e dá a eles vitórias todos os dias nas suas vidas. É o que nós te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem voltar. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora Josiane. Josiane, qual é o nome do Igor? Chega aqui, vira a cabecinha assim. Igor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Josiane, qual é o nome desta criança? Júlia? Júlia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Berta e irmã Roberta, qual é o nome dessa criança? Cecília. Cecília, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome desta criança? Vitória. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês, meus irmãos, vocês desejam mesmo ser batizados? Amém. Os irmãos e irmãs aqui como membros, né? Ou ainda que não são membros ainda, né? Mas virão a ser um dia, mas estão aqui presentes nesta noite. Vocês prometem orientar e instruir esses irmãos, esses jovens, através da sua palavra e exemplo, com amor e oração, ajudando-os a conhecer e seguir a Cristo, a fim de que sejam membros fiéis da sua igreja? Sim, igreja? Sim. Amém. Brenda, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo, Moisés. Moisés, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora?
Dori, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Petros, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quem fez isso e tem trabalhado na vida desses meninos é o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é para a glória dele, é por causa dele. Uma salva de palmas para Jesus. Repita comigo: a Cristo Jesus nosso Senhor. A Cristo Jesus nosso Senhor. Seja a honra. Seja a honra. Seja a glória. Seja a glória. Sejam as ações de graça. Sejam as ações de graça. Seja o louvor. Seja o louvor. Seja o dobrar dos meus joelhos. Seja o dobrar dos meus joelhos. Seja toda adoração. Seja toda adoração. Hoje. E para sempre. Para sempre. Amém. Relatório de fundação da congregação da IPI de Jequitinhonha, Minas Gerais. Aos 27 dias do mês de agosto de 2023, às 19 horas, foi realizado o culto de fundação da congregação da Igreja Presbiteriana Independente de Jequitinhonha, doravante cognominada Igreja do Vale, como congregação da IPI de Conceição da Aparecida, Minas Gerais. Histórico. Após um bom tempo de uma frutífera parceria entre a IPI de Conceição da Aparecida e a Missão Vale, a Igreja de Conceição da Aparecida foi desafiada pelas irmãs missionárias Priscila Remígio Rodrigues e Cirlei Calixto Gomes, líderes fundadoras da Missão Vale, a receber como congregação o grupo de irmãos por elas liderados e a abraçar a visão de, juntos, pela graça de Deus, promovermos um movimento de plantação de igrejas no Vale do Jequitinhonha, sendo este o primeiro passo de muitos a serem dados em prol do avanço do reino de Deus nesta vasta região. No dia de hoje, celebramos, antes de tudo, a história da misericórdia de Deus que, por sua imensa graça e providência, nos proporciona o alto privilégio de participarmos de sua santa obra como servos inúteis, porém agraciados com o favor de sua misericórdia e graça. Pelo presente documento, fica estabelecida a Congregação Presbiteriana Independente de Jequitinhonha, Igreja do Vale, jurisdicionada à Igreja Presbiteriana Independente de Conceição da Aparecida, Minas Gerais, esta, por sua vez, jurisdicionada ao Presbitério Sudoeste de Minas, da IPI do Brasil. Assumem a condução dos trabalhos locais as irmãs missionárias acima citadas, tendo como parceiros
colegas de ministério e companheiros de caminhada, a liderança e os membros da Igreja Mãe de Conceição da Aparecida, aqui representada pelo reverendo Carlos Alberto Ferreira, pastor daquela igreja. Sendo esta a verdade dos fatos, para a glória de Deus, assim, eu, a Priscila e a Silvia. As irmãs estão de acordo com os termos? Amém. Amém. Amém, amém, amém. Vai assinar só a primeira, para ganhar tempo, a gente assinar depois. Irmãos, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces e sempre eternas consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, sobre toda a terra, hoje e sempre. Amém.